Opa, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com um estilo de vídeo um pouco diferente, já que hoje a gente não vai dar a nossa opinião, e sim a gente vai falar sobre os animes. E quando eu me refiro a animes, por exemplo, o que vinha na nossa cabeça, como One Piece, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Jojo, Dandadan, deixa eu pensar, Spy Family, Demon Slayer, o que vinha, Sakamoto Days, o que vier na nossa cabeça. O que vier na nossa cabeça, a gente tá falando. Então, bora lá. Como a maioria dos animes, quem conhece o meu amigo Pedro, ele que vai começar falando sobre os animes. Simplesmente homens muito bombados com encosto super poderoso. Desculpa, eu copiei um YouTube. Não, mas sério, Jojo é um dos melhores animes da história. É o God, é o GOAT dos animes. Nem o One Piece supera, desculpa Oda, mas o Araki só. Mentiroso, One Piece supera sim. Não supera, porque é muito mais legal você ver um monte de bichos sem consciência falando Vai, conta falar. dando um soco na cara de muita gente. E Jojo é uma obra dividida em atualmente 9 partes. São Phantom Blood, Battle Tenders, Stardust Crusader, Diamond is Unbreakable, Golden Wind, Stone Ocean, Steel Ball Run, que inclusive vai lançar o anime, eu tô hypadaço de Steel Ball Run, mas no anime atualmente só tem 6 partes. E as outras 2 outras partes que eu esqueci, que eu não vi nada sobre, são Jojo Leon e Jojo Wings. Mas Jojo também tem vários protagonistas. Isso é o que diferencia dos animes, viu? E todos os animes normalmente tem 1 ou 2 protagonistas. Mas Jojo não. Jojo tem 9. E eu não vou falar o nome de todo mundo, porque senão aqui... de todos os protagonistas, porque senão aqui eu vou passar 3 anos e o vídeo vai ficar com mais de 1 hora só falando dos protagonistas. Como eu estava falando, Jojo é tipo One Piece da vida. Tem, tipo, assim, 1 milhão de personagens com poderes super, ultra poderosos e apelantes de toda a ficção. Só não supera a Toon Force, é claro, que a Toon Force pode fazer tudo, né? Mas Jojo tem o conceito de poder, tem 2 conceitos de poder principais. Eu diria que um foi abandonado nas primeiras 3 partes, que foi o Ramon, a respiração que você tem que fazer pose para carregar a energia e Sunlight Yellow Overdrive. Com uma merda isso, por que eu fiz? Não, literal, Ramon foi um dos conceitos mais abandonados de Jojo, que Jojo teve que evoluir e abandonou o Ramon. Literalmente, abandonou. Ramon foi lá, aquela energia amarelinha, foi embora. E era massa o Ramon, que eu achava. O Joseph, protagonista da parte 2, spoiler, um dos meus favoritos. E ele é muito fodástico, eu não quero dar spoiler. E como eu vira falando, Joseph é um dos protagonistas mais foda da obra. O Jonathan, nem tanto, ele é o que começou essa linhagem de homens, que não é só homens, porque Jojo não é machista. Estão escutando? Playboyzinho, a protagonista machista. A protagonista da parte 6 é uma mulher, tá? Spoiler, uma mulher. Se você for machista, sai desse vídeo agora. Que a única favorita é o Josuke, da parte 4. Literal, ele, o Crazy Diamond Doura. Podia fazer isso até amanhã, que nem um anime. E o Jono, 6 páginas de mudar. Você passava e era mudar. Passava mais uma página, mudar. Mais uma página, mudar. Gold Experience. Requiem. E Jojo é eu não expliquei o segundo conceito de poder de Jojo, que eu literal abandonei. Que é os stands, que foi a revolução de tudo, que começaram lá na parte 3 e se mantém até hoje na obra de Hirohiko Araki. Que eu vou falar o nome de todos os 9 protagonistas: Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Jotaro Kujo, Josuke Higashikata, que
não tem o outro J, o outro Joe. Só tem o Joe de Josuke, não tem o outro Joe, que era pra ser do apelido dele. Que uma curiosidade foda, que o nome de Jojo só é falado uma vez na parte 4, que é no primeiro episódio. E de resto, Jojo é um anime muito bom. Eu esqueci de falar o nome dos outros protagonistas. O Giorno, Giovanna, que não é J, é G. Mas mesmo assim é foda. Jojo, The Bizarre Adventure is Golden Wind. Jolene Cujo, a mulher. Ulala, quem regado se apaixona. Eu não vou falar, por isso que eu parei de falar, porque um idiota tá fazendo uma coisa muito errada na minha frente, mas deixa. Aí o protagonista é parte 7, que reseta o universo, e eu acabei de spoiler, poxa, desculpa. Mas literal, reseta o universo, aí começa o universo todo do zero, lá em 1800 e tal, o quê? 1880. Que começa a Steel Ball Run, que o protagonista dela é o Johnny Joestar. Aí o da parte 8, que é o Josuke Higashikata. Assim, tem dois Josuke, só que um é um universo diferente do outro, que é o Josuke da parte 4, de Diamond Breakable, e o Josuke de JoJo, que ele é uma fusão de duas pessoas. O Yoshikage Kira, o vilão da parte 4, só que o Yoshikage Kira da parte 8. E o áudio provavelmente ficou bugado, que eu tô falando muito perto do microfone, eu sou um idiota. E o protagonista da parte 9, que é o Jodio Joestar. E eu não vi a parte 9, então eu não posso falar nada sobre ele. Mas um pouquinho de galera. Jonathan, um cara fofinho, legal e super gentil. Joseph, um malandro, um cafajeste que tirou uma metralhadora não sei da onde, eu não quero falar. Jotaro, um mandrake super foda. O cara lá, esqueci, o Valentão. Só que ele é na dele lá. Star Platinum. Ura. O tempo da habilidade do stand dele. Aí depois vem o Josuke, que é uma pessoa normal, um estudante de 16 anos. O Jono, que ele derrotou o fucking chefe da Mulia Italiana, se é que você me entende. Aí tem a Jolene, que ela bateu o carro e foi pro presídio. Aí o Johnny, que não consegue se largar do passado. Não, ele conseguiu largar o passado no final, tá? Spoiler, que ele é um cowboy. E o Gap é o Gap e o Jodinho. Eu não posso falar nada dele que eu não vi a parte não. Mas se vocês quiserem um vídeo só aprofundado em Jojo, vocês comentem aqui embaixo o que eu faço, tá? O idiota aí não vai falar nada, porque ele não assistiu Jojo. Hateiem ele por isso, tá? Por favor. Tchau. Simplesmente um dos melhores animes que eu já vi da atualidade, que ainda está tendo episódios, que ainda está tendo o mangá, que é One Piece, um dos melhores animes da atualidade, que, pra você que não sabe, eu vou dar um pequeno resumo. One Piece é um anime sobre um pirata, no caso uma criança, onde come uma fruta do diabo e ganha poderes de se esticar. Ou também quando ele consegue, mas também quando ele consegue despertar a sua fruta. Quando a sua fruta é despertada, ele consegue basicamente virar a representação de um deus, o deus do sol, Nika. E agora, depois que esse pirata cresce, ele faz uma tripulação, recrutando um mentiroso, um cachaceiro, um gado, uma ladra, uma arqueóloga, um robô de mais de 3 metros de altura, maior do que uma cachalote, na verdade robô não, um ciborgue para ser mais exato, e um tubarão falante que anda sobre duas patas, e uma rena. E eu não sei como o Ibama ainda não prendeu esse cara. E a rena vira um fucking gorila monstruoso. Aí ele já tá confundindo um pouco com o panda de Jujutsu Kaisen. Mas realmente ele não vira um gorila, mas ele tem várias formas. Que essas formas são ele monstruoso, gigantesco. Tem outra forma que ele vira uma bola. Tem outra forma que ele vira chifrudo. Ele levou muito chifre da ex
né? E também temos outras coisas, como o Cyborg, que consegue mudar o cabelo só clicando no nariz, e também acende uma lanterna no peito. E também temos o Pirata que Estica, que é chamado de Luffy, Monkey D. Luffy, que é o protagonista, o cara que criou essa tripulação. E é claro que eu não podia deixar de falar que quem criou esse anime maravilhoso foi o Mestre Oda, o God Eiichiro Oda. Não tem como, o Oda é um gênio. Ele é gênio. Ele é gênio. Ele é Silvio Santos. Ele é o Silvio Santos do Japão. Mas voltando ao anime, o One Piece a história em si, saindo do protagonista, é onde vários piratas vão atrás de descobrir a história do mundo em busca do grande e tão sonhado tesouro, o One Piece, onde até leva o nome do anime, que no caso é One Piece. Um pedaço de lua, no caso. E também temos várias teorias, com muitos caras criando teorias que o Luffy, na verdade, no final vai morrer, que o Zoro é um vilão, mas eu não acredito nessas teorias. Eu só acredito que o Eiichiro Oda, ele é um gênio. E também One Piece é um anime tão bom que, mesmo se ele ficar enjoativo, você vai querer assistir, porque você quer ver o final dessa obra, mas você também não quer que acabe, porque é tão bom, mas tão bom. E também, o Oda é tão um gênio que mesmo se você ficar enjoado, você vai querer assistir. Como eu já falei mais de 10 vezes nessa parte do vídeo. Mas também, One Piece tem uma história muito complexa, com um pirata chamado Joy Boy sendo o primeiro pirata do mundo, também tendo várias ilhas espalhadas pelo mundo. E ninguém sabe como que essas ilhas foram parar aí. Inclusive, se eu não me engano, o autor confirmou que o mundo de One Piece era que nem o mundo de hoje, que tem o Brasil e etc. Se eu não me engano, isso é confirmado, mas aí aconteceu alguma catástrofe que deixou o mundo daquele jeito. Eu não sei se o autor confirmou, mas eu tenho quase certeza que o Eiichiro Oda confirmou essa teoria. E eu gosto muito dessa teoria que eu falei, porque não envolve só isso, envolve bem outras coisas. E inclusive eu complementei essa teoria, só que eu também não vou falar tudo, porque eu tô pensando em criar um vídeo só falando sobre as nossas teorias de determinados animes, determinados jogos, determinados filmes. A gente tá pensando em criar um vídeo desse jeito, mas se a gente for gravar, a gente avisa lá na comunidade. Então se liga na comunidade, porque na comunidade eu também posto várias coisas legais que podem te avisar sobre quando o próximo vídeo vai sair. Por exemplo, esse eu já avisei lá na comunidade que eu tô fazendo um vídeo sobre animes. E se você quer saber qual vai ser o próximo vídeo, é só ficar ligado na comunidade. E o One Piece ainda merece que eu fale mais dele, porque o One Piece não é só luta, o One Piece é história. E que é um pouco resumido, porque o cara não resumiu nada de história do One Piece. O One Piece se passa em um mundo que literalmente é governado, que ninguém pode fazer nada, todo mundo é preso a alguma pessoa. Tem a marinha também, que o cara esqueceu de falar, que a marinha é quem caça os piratas. E tem o governo mundial, que é quem governa tudo por debaixo dos panos, que inclusive o Luffy deu um pau no Gorosei, que o Gorosei não fez nada, ele só apanhou seco. No mangá, no anime, essa cena não foi adaptada, infelizmente. Ainda vai ser, né? Muito mais pra frente, talvez nem esse ano seja, porque o mangá já avançou demais, o anime tá um pouco atrasado, mas é pra ser assim mesmo, que é anime. Mas falando mais do próximo anime, que já vai ser eu que vou começar. Exato. Dandadan. Simplesmente um dos animes que, quando lançou, fez um sucesso absoluto. E é absoluto cinema. Apesar de que o anime seja um pouco
lá ele. Mas Você beija o seu namorado e me beija, você beija ele, lá ele. Mas é muito bom. É sobre tem 4 personagens principais, eu diria. Não, 2 principais e 2. Eles também são principais, mas os 2 são protagonistas e tem 2 outros. São o Okarun, ou Ken Takakura, Momo, a Momoyase, o Didi, e eu esqueci o nome dele, esqueci, é Didi o apelido dele, eu esqueci, o nome dele é Ginemon, alguma coisa. Ou Mal Olhado na segunda temporada. Ele se transforma e vira um cara que chuta bolas. E também tem a Aira, Que é uma filha da puta. que é uma filha da puta, mas não é tão filha da puta que ela tem um dos episódios mais tristes da história dos animes. Que eu chorei. É triste demais. Se você não chorar, você não tem coração. Se você não chorar... Você não tem coração e as lágrimas tá quase descendo. Né? Mas Kiara morreu e reviveu. Por causa do espírito. Ela morreu e reviveu. Ela morreu sim. O cara tá querendo me refutar, mas pode ver lá de novo. Ela morreu sim. Peraí, eu tô atrapalhando aqui a fala dele, mas eu vou explicar uma coisa. Ele tem um pouco de razão, mas não foi a Aira que morreu. Foi uma mãe que a casa foi assaltada e... Só avisando, vai ter spoiler. A casa da mãe foi assaltada, a filha foi morta pelos ladrões. No caso, a filha foi sequestrada e a mãe foi morta. E quando a mãe, como ela não concluiu o objetivo de vida, ela renasce. Só que como um espírito que tem um nome específico. Só que agora eu me esqueci desse nome. E depois dela ter renascido como um espírito, ela não consegue ver as pessoas como as pessoas não conseguem ver ela. Só as pessoas escolhidas. Que nem o mundo de Jujutsu. Todo mundo consegue ver, só que precisa de um certo treinamento. Só que aí, a Aira, como o bebê tem a fama de conseguir ver espírito, ela consegue ver essa mulher. E quando a Aira toca nessa mulher, a mulher se transforma em outro ser. E com o objetivo de vida de encontrar a Aira. No caso, a filha não era a Aira. Porém, como foi a Aira que encontrou ela e ela chamou de mamãe, porque a mãe da de Aira morreu quando ela nasceu. Coisinha, que agora eu me esqueci o nome, mudou o objetivo de encontrar a Aira, que no caso ela perdeu a memória quando morreu e ninguém conseguia ver ela, só os bebês, animais e etc. Mas agora eu vou voltar Mas agora eu vou dar pro meu amigo que na verdade era pra ele tá falando. Só que aí como ele falou besteira, eu resolvi aqui consertar ele. Não, eu não falei besteira. A Aira realmente morreu e a mãe deu o espírito pra salvar ela. Só que foi só no episódio 7, Só que foi só no episódio 7, quando no finalzinho. Só que eu achava que ele tava falando da origem da espírita lá, da espírita grandona. Quase que a Aira ia conhecer o Ayrton Senna, o Pelé. Mas não, porque um dos episódios mais tristes de Dandadan, o Okarun e a Momo não morreram porque eles são fodas. Porque eles têm poderes e a Aira não tinha, agora a Aira tem poderes, que é o espírito da mãe dela, que não é mãe, mas agora ela tem. Mas agora é mãe. Matou todos os... Mãe é quem cria. É verdade, é mãe. Não, mas ela não criou, a Aira se sacrificou. Mãe é quem se sacrifica. Pronto, mãe é quem se sacrifica pelo filho, quem dá a vida. Que literalmente foi isso que aconteceu. Mas essa é a habilidade de cada um. Okarun, ele encontrou um espírito na caverna, mais específico, uma velha tubo, que corre a velha de 5 km por hora, como eles chamam. Derrota até o Sonic, só que não o Sonic é God. Não derrota. Ela não derrota o Sonic, ele tá falando asneiro. O Sonic, ele atravessou o multiverso em segundos, tá? É a velha tubo, cara. Só continuar. Não, vai, eu vou continuar, esquece o Sonic. Talvez me importe um vídeo dele. E de outros famosos, não mais desse. E o canal não vai ser só de opinião, mas vai ter vídeos variados, mas principalmente vai ser focado em opiniões. Mas vai ter uns vídeos para diferenciar, tipo esse.
que é de anime. E voltando pro problema, o Ocaron, ele corre super rápido com o espírito da Velha Turbo, que o espírito da Velha Turbo foi pra um fucking gato de brinquedo, não, De pelúcia. de pelúcia. Nem é pelúcia, mas deixa. Aí ela fica abusando na mochila do Ocaron quando ele vai pra escola. E o Ocaron ganhou os poderes dela de correr super rápido, só que o corpo dele não aguenta muito, ele só consegue fazer isso 2 ou 3 vezes, eu não me lembro. A Momo, ela tem poderes paranormais e a avó dela também, a avó dela é médium. E a Momo consegue ver a aura das pessoas. E por isso que o Carol não fica se transformando toda hora. Então, porque a Aira, ela fica... Não, a Momo, ela segura a aura da Velha Turbo pra a aura da Velha Turbo não consumir o Ocaron. Não, mas isso ela fazia, ela não precisa fazer mais, porque o espírito da Velha Turbo saiu do Ocaron. E só ficou... A Velha Turbo agora é aliada. É aliada, ela não é mais inimiga. O vilão de Dandadan, eu não sei quem é. Porque os vilões que aparecem depois viram amigo, ou depois eles sentem pena do vilão. E tem um caranguejo que o sangue dele é leite, que ele levou uma vaca pra alimentar o sangue do filho dele, que ele é um alienígena. Inclusive, os vilões de verdade deveriam... Eu acho que vai ser os aliens. No final de tudo, eu acho que vai ser os aliens. Porque os aliens já apareceram 2 vezes como vilão. É verdade isso que ele falou, mas o vilão, o Didi não é vilão. É porque ele foi consumido pela maldição lá. Não, é porque ele é chato mesmo. Ele foi consumido pela maldição lá daquele cara que ele não estava conseguindo dormir, da casa dele, que tinha um cômodo secreto, e alguém ficava espiando ele, e esse foi meio uma maldição. O Didi foi meio que amaldiçoado, mas depois eu acho que a Yassi conserta isso, o Didi volta a ser normal. E a transformação dele é chamada de mal olhado, porque o espírito fica olhando ele o tempo todo com a cara meio estranha. E depois a gente vai ver a conclusão da segunda temporada. Depois a gente vai assistir a segunda tempo, que lança esse ano. Mais especificamente em julho ou em junho. E avisar pra vocês como que é. E falar pra vocês um resumo bem bom, bem bundamente editado. Exato, bem bundamente editado, que a gente já tá falando e agora, se vocês quiserem um vídeo só sobre Dandadan, que eu acho que é o que vocês mais vão querer, é só comentar aí também, que a gente vai estar fazendo. E aí, se vocês comentarem mais One Piece, Jujutsu Kaisen, Dandadan, a gente vai fazer todos. A gente vai fazer todos. Resumidamente a gente vai fazer todos, mas só se vocês quiserem. Mas agora, indo pro próximo anime, Jujutsu Kaisen. E esse é o último anime que a gente vai falar nesse vídeo. E antes que a fanbase do Akira Toriyama venha encher meu saco, venha encher o nosso saco, Dragon Ball vai ter um vídeo só pra ele. Porque a gente não assistiu. Eu assisti. Só que Dragon Ball, a saga dele é muito grande. Tem 3 animes, muito mais de 3 animes. Só que só tem 3 canônicos. E Dragon Ball Kai, é só um remaster do Z. E também, como tem muito anime, a gente vai reassistir tudo e trazer o vídeo pra vocês só sobre Dragon Ball. No caso, ele vai começar a assistir Jojo. E ele vai assistir Dragon Ball. Mas voltando a Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen é sobre um cara do clã Itadori, que isso no caso o nome dele é Yuji Itadori. Só que ele é do clã Itadori. As pessoas do Jujutsu Kaisen são chamadas pelo clã. Por exemplo, o Gojo. O nome dele é Satoru, só que chamam ele de Gojo. Eu não terminei Jujutsu Kaisen ainda, mas daqui a pouco eu tô terminando e eu trago um vídeo mais escolhidinho, já que esse eu tô com muita vontade de fazer. Mas voltando a Jujutsu Kaisen, voltando a falar. Jujutsu Kaisen é sobre um cara chamado Yuta Itadori. Não, Yuji Itadori, não é o Yuta ainda não. Yuji Itadori, que come um dedo. Literalmente um dedo. Um dedo amaldiçoado. Um dedo... Do rei das maldições. O dedo do rei das maldições. Que é Ryumen Sukuna, que não sabe se ele é do clã Sukuna ou se é do clã Ryumen. Ele é do clã Sukuna. Esse burro não lê os nomes dos bonecos.
Ryome é o nome dele é Ryome, ele é do clã Sukuna, que é do mesmo clã do Itadori, só que mudou de nome por algum motivo estranho. Enfim, mas tem um monte de vídeo da árvore genealógica do Itadori que é muito estranha. Que a mãe do Itadori é o Kenjaku, que... Depois a gente faz resume mais a linha do Itadori. Vamos logo pra história e fala aí, Jeg. E que esse cara chamado... e ele come esse dedo e o espírito do seu avô... tio, e o espírito do seu tio vai parar no seu corpo, que no caso é o Sukuna. E que, porque o pai é a reencarnação do irmão do Sukuna, por isso que o Sukuna é o tio do Itadori. E aí ele vai parar na escola Jujutsu, onde é sequestrado pelo Gojo, pelo Satoru Gojo, literalmente. Ele é sequestrado por um feiticeiro Jujutsu, só que aí eles ficam anime, só que ele aí ficam amigos, e depois de ficarem amigos, eles começam a aprender um monte de coisa. E, cara, a gente deixou pra falar de Jujutsu muito já no finalzinho do vídeo, era pra gente ter falado bem antes, era pra gente ter resumido mais os animes, mas a gente vai finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E o meu canal é de opinião. E até o próximo vídeo. Falou!